Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito mais em ser, querer, fazer nessa terra. Nosso objetivo, Pai, é que Tu apareça, é que Tu seja todo motivo da honra e da glória da nossa vida. Nos ajude, Pai, através de Teu Espírito Santo a nos convencer que tudo aquilo que a gente faz que não glorifica o Teu nome é anátema, é maldito. Que a gente possa acordar amanhã, Senhor, e assim como Josué, com um temor de errar, de desagradar, de falhar, de falir. E o que o nosso projeto maior de vida, Senhor, seja a Tua presença em nós. Fala conosco, Pai, que o homem pode ficar aqui falando até amanhã. E, Pai, honra a oração dos pastores, honra a oração dos irmãos dessa igreja, de cada um que nos visita, que não seja só uma corrente para atrair pessoas, mas que seja um cumprimento da Tua palavra que diz: e onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então, Pai, que essa corrente seja muito mais do que uma corrida para ter pessoas, mas que seja acima de tudo, a palavra rema, para que se estabeleça o Teu nome e que todos vejam, não a igreja, não a denominação, mas que o Teu nome, que a Tua presença vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Aqueles que concordam, faz algum barulho, dá um glória a Deus, faz alguma coisa aí. Para eu não ficar somente, Mauro, lá na palavra do Testamento mais antigo, eu vou conectar tudo aquilo que aconteceu com Josué num conselho, né, de um apóstolo que foi visitado por Jesus a caminho de Damasco. E ele escreve uma carta à igreja que se reunia nas casas na cidade de Filipos. E dentre vários conselhos e dentre vários ensinamentos, ele deixa um que é uma chave de libertação para a igreja, e que muitas vezes pregadores abordam até de forma simplesmente, voltada à prosperidade material, mas que é muito mais além disso. Eu convido a igreja, com todo carinho, a pegar essa palavra linda de papel. Se você não tiver, pode trazer o seu celular. Eu sei que a palavra é espelhada aqui também, mas uma das coisas, eu sou bisneto, né? Sou bisneto de crente, que nos identifica quando alguém olha, né? Eu sei que muitos aqui são dessa época, com a Bíblia na mão. Só eu? É um hino assembleano muito antigo. Com a Bíblia na mão, ali vai um crente. Sabe? Eu sei que a gente tem recurso, eu não vou amaldiçoar isso não. Tá? A gente sabendo usar todo instrumento é bênção. Mas ame a palavra. Pegue o papel também. Bote essa Bíblia num lugar, separe um banco, uma cama, compra um sofazinho, separa um lugar especial no teu quarto, na tua casa, e diz assim como Adão encontrava contigo, todo dia eu vou encontrar contigo aqui. Que seja 1 minuto, que seja 2 minutos, que sejam 5, que sejam 10, mas todo dia, marque encontro com Ele naquele lugar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Hoje é dia, hoje a corrente de hoje é busca e reavivamento através do Espírito Santo. Quantos fizeram o jejum aí de ontem para hoje, ou ontem? Quantos? Eu estou sem comer açúcar, tudo que vem açúcar, farinha. Não pude comer nem o bolo da dona Alessandra ontem. Estou separado e estou na intenção seguinte: não é sacrifício, é ponto de intercessão o meu jejum. Sacrifício Jesus já pagou na cruz. E nós viemos em jejum hoje com uma expectativa que o ajudador, que o conselheiro, aquele que Jesus enviou, venha dentro de nós. Não que já não estejamos assim, mas que Ele venha acrescentar, aumentar, renovar. Amém?
tudo o que foi lançado sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. A gente tira a mochila, troca com Jesus, e o Espírito Santo vem e renova. Renova. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Vamos ler primeiro o versículo de número 7. Quantos estão comigo, diga amém. Vamos lá. Estou com 1, 2, 3, 4 traduções em grego aqui, que é para a gente tentar entender com calma. A introdução, sempre que eu pregar, geralmente a introdução ela é maior. Porque a preocupação do professor, do pastor, do amigo, do irmão, é que você entenda o texto bíblico. Para que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito e qual a verdadeira mensagem desse texto. E depois a gente vai aplicar esse texto com aquilo que o Espírito Santo mandar para o nosso cotidiano. Quantos entenderam? Amém? Vamos lá, então. E a paz de Deus, diga obrigado, que excede a todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse versículo, gente, ele faz parte da carta, do apóstolo Paulo aos crentes ali em Filipos, como eu comecei afirmando, tá? E no capítulo 4, quem está com a Bíblia aí, abre o capítulo 4 aí, fica nele, tá? No capítulo 4, Paulo está encorajando os irmãos a viverem de forma alegre, confiante, livre da ansiedade. Diga assim, sai em nome de Jesus. Mesmo diante das dificuldades. Então você vê que nas grandes cidades, e o povo em volta das grandes cidades, tinham, pastor Rodrigo, apesar da tecnologia não ser a mesma, apesar dos compromissos, as agendas não serem a mesma, o mal tenta lançar a mesma coisa. Distrações, tristeza, ansiedade, para que o povo coloque as circunstâncias no lugar de Deus. Comecem a valorizar mais as situações do que Deus pode fazer por você. Esse sermão nasceu depois de eu assistir, mais uma vez, pela 4ª vez, a série Casa de Davi. Quantos tem Prime Video aí? Quantos tem? Quem não tem, R$ 9,90, ou então fala comigo que eu assisto mais uma vez com você tudo. E toda vez que eu assisto tem algo diferente que o Espírito Santo fala comigo. E dessa vez o Espírito Santo marcou o meu coração, mostrando como Ele quer cuidar da gente, quer tratar de nós, mesmo com as nossas falhas. Domingo eu preguei a respeito disso. Quem estava aí domingo e recebeu, diga glória a Deus. Que mesmo com as nossas falhas, erros, falta de virtude, o Senhor não quer acabar com a gente para colocar alguém no lugar. Há de visto lá no Éden. Deus não chegou a Adão, pecou, Eva, fulmina os dois, vou criar mais dois e começar do zero. Não. Ele vai fazer um milagre no contexto da nossa vida. Então não importa como você chegou aqui, não importa o que aconteceu essa semana, não importa, não é coach, não é PNL, não, é uma verdade bíblica. O Senhor está de braços estendidos, assim como um avô e uma avó está para atender um neto. Se tem algo mais lindo nessa terra do que mãe, eu não conheço. E quando esse Deus quer comparar o amor dele para alguém que se sente perdido, deixado, ele diz. Como é que ele diz? Hein? Ainda que uma mãe que... Quem já amamentou aqui, levanta a mão e diga amém. Uma mãe amamentando esquece de dar mamar para o filho. Se o filho for guloso, igual o pastor Tiago, ela não consegue nem esquecer que arrebentou os bicos do peito da minha esposa toda. Eu posso ouvir uma misericórdia? Ô garoto guloso. O Lucas mamou que dele 2, 3 meses só. Mas o Tiago, se não arranca, ele está até igual a filho de índio, com 10 anos mamando ainda, né, Edinaldo? Como é que uma mãe vai esquecer? E Deus profetiza através do profeta dizendo a seguinte coisa: de forma que o teu nome, se isso não toca o teu coração, eu não sei o que toca. Está gravado como uma tatuagem. O teu nome
está gravado na palma. Da onde, Mauro? Da minha mão. Quanta gente já nasceu e morreu nesse mundo? Ô Deus grandão, né? O tamanho dessa mão. Posso ouvir um glória a Deus? Eu estava com um grupo de jovens uma vez no monte. O alvo era como hoje: buscar experiências com o Espírito Santo. A base do evangelho é a sua experiência? Não, mas também é. Diga comigo: fé, razão, palavra, experiência. Chama-se Outlook. O camarada que escreveu a respeito desse quadrilátero em que pregadores como John Wesley pregavam, e na mensagem dele tinha esses 3 pontos. Os 4 pontos: fé, razão, palavra e experiência. Tá? Os milagres na nossa vida, a gente não tem que contar milagres de 5 anos, não. A gente tem que contar milagres de ontem. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não... Um Deus que... Cadê meu tecladista? Por aqueles que nele esperam. Sacode de 10, diga: varão, é só esperar. E acredita. Sabe por quê, gente? Uma cadeira sem uma perna, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então, sacode de 10, diga assim: a falta de experiência tem que te incomodar. A gente tem que viver experiências com Deus. Para de ficar contando milagre dos outros. Deus tem algo para fazer através da sua vida, com você e para alguém. Até porque, Márcia, razão sem experiência vira ceticismo. E experiência sem razão vira fanatismo. Então tem que haver um equilíbrio. O cristão é um povo equilibrado. Nós não somos equilibrados em tudo, amém? Em tudo não. Entre o adultério e a fidelidade, tem equilíbrio? Não. Nós somos o quê? Fiéis. Entre a mentira e a verdade, tem equilíbrio? Não. Hein? Temos que ser? Sim, sim. Não, não. Do mais, a gente tem que viver igual o camarada que fugiu de uma ilha voando com asa de cera. Nem muito perto do sol, que derrete e cai. Ícaro, nem muito perto do mar, que as ondas vão te jogar. Equilíbrio. Equilíbrio. E uma coisa que a gente tem que aprender a equilibrar, falando no culto de hoje, pastor Rodrigo, é a família. Família é corda bamba. Se você não se equilibrar, cai você e você ainda leva todo mundo. Posso ouvir um amém com quem concorda? Família é corda bamba, casamento é corda bamba. Tá bom? Agora, diga para o seu irmão que está do lado aí: se cair, eu conheço alguém que está pronto para te levantar. Amém? Glória a Deus. Então sacode 1000 ao teu lado, diz: não tem nada perdido. Deus faz nova todas as coisas. E ainda a glória dá. Quem pega isso aí? Eu vou jogar, hein? Recebe aí. A glória dá, vai pegando. Da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém? 40 anos eu a pastora. Nunca tivemos uma discussão. Posso ouvir uma mentira daí? Vamos lá. 40 anos eu e a pastora. Nunca tive um problema, uma discussão. Mentira. Mentira. Até porque toda relação saudável, ela tem atrito. Ela não vive se atritando. Mas tem atrito, que sem atrito, a gente escorrega e cai. E quando alguém diz assim, tanto faz, é o pior dos sentimentos, gente. Qual é? Indiferença. Então é natural. O que acontece é que a gente tem um atrito e aquilo não vai para o coração e nem leva para outro dia, e ninguém dorme afastado do outro, tentando assim: se me encostar eu faço as pazes. Não. Acabou ali, vou para o crescimento e no fundo eu errei, passou, desculpa, e vamos que vamos. E o alvo é mais importante. Esquecendo as coisas, para trás ficaram. Agora eu não esqueci, nós estamos na experiência. Eu preciso ter experiências com Deus e eu estou clamando por experiências com Deus na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, na vida das igrejas do Recreio. Mas bem velhinho, depois de muito tempo, tentaram dar uma terrinha melhor para ele, e ele falou assim: lá atrás, Moisés me fez uma promessa. E eu quero as montanhas e os gigantes, porque eu ainda estou forte.
promessa pode não chegar hoje, amanhã ou depois, mas quando chegar, você vai estar forte para receber. Quantos recebem isso? Faz algum barulho, faz alguma coisa, em nome de Jesus. São sementes, a sua fé, ela joga semente. Você sabia que eu estou colhendo coisa que foi profetizado por meu bisavô? Meu bisavô foi o primeiro homem a abrir a casa dele para que a igreja metodista fizesse o primeiro culto em Campo Grande. Na casa do meu avô surgiu uma igreja. E disseram para ele, para o meu bisavô, que ele seria um homem que iria pegar e falar, mas ele gostava de ficar lá no fundo, e se o culto demorasse, ainda bem que ele não me viu pregando, ele falava assim, esse culto não acaba não. Era um homem bronco, ele assentava trilhos de bonde na região ali de Campo Grande. Mas eu estou vivendo coisas que o meu bisavô, ao meu avô, a minha mãe, foi profetizado. E eu recebo, em nome de Jesus, palavras proféticas, e vocês também, que talvez a gente não veja, mas os nossos netos, bisnetos vão colher em nome de Jesus. Semente, gente. Tem a de feijão, né? Quem já fez a experiência do feijão? Já fez com o Benjamin na escola? Não? Está muito novinho ainda, né? Bota o arroz com um algodãozinho com água num potinho, né? Botou ali, quanto tempo, gente? Mais ou menos, ele brota. Sabe? Fez com óleo lá, já? Hein? Quanto, gente? Alguém lembra? Dias, né? Agora, quem aqui gosta de pescar? Com caniço de bambu. Aquele caniço de bambu é broto de bambu japonês. Ok? 12 anos para bordar. Depois que brota, em 40 dias, ele faz 3 metros. Tem coisa que demora. Mas quando chegar vai ser uma velocidade que ninguém vai entender na tua vida. Recebe aí, dá um glória a Deus. Ou quem sabe uma semente de carvalho, 70 anos de pau-brasil, para você ver crescer. Eu plantei um pau-brasil na casa do meu pai, lá na Barra de Guaratiba. Ele foi e levou para outro lugar, porque o espaço, falaram para ele que ia alimentar o alicerce da casa. Ele levou lá para Marambaia. Um amigo nosso, que é oficial do Exército, plantou lá. Já passaram não sei quantos anos, não sai dessa altura. Talvez eu não vou desfrutar daquela sombra, mas tem coisa que você está plantando que vai trazer sombra para a tua casa, vai trazer sombra para o futuro, e o legado é o que vale. Legados de fé são passados por atitude. Sacode 10 e fala, anota isso aí que é importante. Legados de fé são transmitidos através de atitudes, ações e reações. Tem muito filho fora da igreja porque vê o pai e a mãe dentro da igreja uma potência, mas em casa um desajuste. Queridos, os meus filhos, os 2 são botafoguenses, e num tempo ruim, ter filho, neto hoje, botafoguense é mole. Mas eu nasci em 1970, fiquei sem ver o Botafogo campeão até 1989. E pior, gente, que eu fiz um caminho inverso. Alguém pode estender a mão para mim e dizer misericórdia. Eu nasci flamenguista e fui ser botafoguense. Puxa vida, tem hora que eu me arrependo, mas eu nem lembro. Meu padrinho e meu tio me levavam no Maracanã, meu pai, coitado, dando aula o dia inteiro, todo quando eu não podia me levar. E aí começaram a me falar que o time do Botafogo era um time do elite, do Flamengo. E aí eu fui para o Botafogo e não saí mais, porque eu escolhi, agora eu vou até o fim. O que eu estou dizendo por isso? Quem aqui ama carro? Levanta a mão. Carro, automóvel. Duvido que seus filhos não gostem de carro. Ele vê o pai cuidando do carro, lavando o carro, gostando de carro. Quem gosta de futebol aqui? Seus filhos vão gostar de futebol. Torcer para que não sejam vascaínos, tá? Brincadeira, que eles são vascaínos brabo. Se o Benjamin, levanta o Benjamin aí, nosso baterista, aí, não ver o Caio e a Natália apaixonados por Jesus, dificilmente ele será. E é isso que Paulo está dizendo. Está ensinando para essa igreja. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Portanto, então, Filipenses 4:7 é uma consequência de quem vive assim. Diga assim, o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Se o cristianismo for uma religião, prepare-se para fadar. Vai acabar. Agora, se for um estilo de vida, ele vai prosperar e vai longe. Então, gente, ao invés de se afligir, Paulo apresenta Deus
como o Senhor também das nossas preocupações. E exorta a igreja de Filipos para, em oração, confiar neles. Não é? E ele fala aí, a paz de Deus não é a paz do mundo, não é? Nem a ausência de problemas. Esse Paulo, que estava preso no cárcere inferior com Silas, né? Já expliquei o que é cárcere inferior. Quem aqui não sabe o que é cárcere inferior? Alguém pode? Uma? Tem mais gente? Se tem uma pessoa, eu já vou explicar de novo. O cárcere inferior, quem vai lá na prisão em Roma, em Marmitínio, tem lá um exemplo. Em primeiro lugar, o pessoal que bebeu, que fez bagunça na noite, botava no cárcere de cima. Depois tinha um cárcere médio, que era o pessoal ali que estava esperando julgamento. E no cárcere inferior ficavam os condenados de pior qualidade. Ali estava Paulo e Silas, né? Amarrados, tomaram uma lambadinha, nus, não é verdade? Eu tive lá no Marmitínio. Dona Edinalda foi também, não foi? Em Roma? A senhora foi comigo, né? Nós estivemos lá. É frio, Dona Edinalda, lá embaixo? É úmido, Dona Edinalda? Diz que eles cantavam. Sim, eu amo a mensagem. Eu gosto de pensar. Sim, eu amo ele, Paulo e Silas cantando. E de repente veio um terremoto. Então, Paulo sabe o que é Duda. E ele pode dizer que na hora da aflição, eu tenho que me manter como? Firme. Porque alguém que Paulo seguia disse assim, no mundo tereis, mas tende. Então, a paz não tem nada a ver com a ausência de guerra. Eu posso estar na maior guerra. O aluguel venceu hoje, eu talvez não paguei. Mas eu sei que até o final do mês o meu Redentor vive, vai se levantar. Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim. Ele me criou, e me criou com um propósito. E o maior dos propósitos que Ele me criou é revelar através da minha vida quem Ele é para quem não conhece. E nós vamos nos manter firmes assim até que Ele volte. Por mais que meu exterior se corrompa, o meu interior está focado no meu Senhor Jesus. Jesus passou por isso. Alguém que sua sangue. Alguém que está preocupado com companhia. Alguém que chega para os colegas lá no Getsemane. A dona Edinalda também esteve lá comigo, né, dona Edinalda? E lá naquele lugar que a gente chorou muito, né, dona Edinalda? Eu já estive no Getsemane 5 vezes. É a única exigência que eu peço para pregar em Israel. Não há lugar nenhum. Mas não adianta, né? Todo dia eu prego em 2, 3 lugares, né? Mas eu sempre vou com mais um pastor, ou com um irmão que gostaria de pregar para o pastor. Então, eu vim aqui em Israel, meu lugar de pregar, eu gostaria muito de pregar nesse lugar. A honra é sua. Talvez seja por isso que Deus tem me levado várias vezes para lá. Que Ele é o Senhor do grupo, sempre. E aí, eu gostaria de... Se bem que eu já abri mão para o pastor Mauro lá. Mas ali é o lugar que eu gosto muito de pregar. Porque eu gosto de imaginar o meu Senhor sozinho. Mas foi sozinho que Ele olhou e disse assim, seja feita a tua vontade. Sacode 10 aí, quando estiver sozinho. É hora de encontrar Deus. Está se sentindo sozinho? Para de correr para o grupo de fofoca do WhatsApp. Para de correr para o horóscopo. Para de correr para o... Como é o nome daquele negócio que a gente passa assim? É um montão de vídeo curtinho, gente. Tinking, talking, essas coisas assim. Para de correr para esses negócios. Deus quer falar com você. Quem aqui já foi criança, já foi pai, que pegou e botou no banco assim e falou assim, Leonardo, agora presta atenção, quem vai falar é o papai. Não é? Quantas vezes o Rodrigo pegou no queixo do óleo e falou, para aqui que agora você vai comer. Esse negócio de correr atrás de criança com a comida na mão não é bom. Depois cresce, tem que ficar correndo atrás para limpar as coisas. Então, o Bento ontem eu falei para ele, senta, vamos comer. E ele querendo o controle remoto. Não sei que controle remoto tem que ir atrás de criança. Aí eu peguei, escondi e falei, senta, não comer. Aí ele ficou me olhando quietinho. Abriu a boca. Na hora que a gente está tão correndo atrás dos controles remotos da vida, quero passar um filme para vocês verem, tá? Clique, anote aí esse filme. Quem já viu, vê de novo com a esposa nesse dia do namorado. Você não tem o controle da sua vida. E se tiver, vai dar ruim. Deixa o Senhor controlar.
E tem hora que ele para a gente mesmo. Ah, mas Deus não fala comigo. Tem alguma coisa errada. Eu sou do tempo. Rádio AM, Rádio FM. Tem mais alguém aqui? Diga, tamo junto. Eu sou do tempo que a televisão... O Rodrigo não vai entender isso, o Lucas, o Pedro e Yasmin. A Duda, nem tão pouco vai entender. A televisão era sintonizada no grito. Vira! Pra direita! Bota um bombril! Quem é dessa época aí, diga, tamo junto. Se Deus, para você, está em silêncio, duas coisas podem estar acontecendo. Ou tem muita gente à sua volta, você não está parando para ouvir ele, ou então você está fora de sintonia. Se afasta. Tem horas que até da minha esposa eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque ela me ama tanto que ela vai dar opiniões para me proteger, para me guardar. E só Deus tem palavras de vida. Como disse o apóstolo Pedro, para onde eu irei? Amém? Vocês estão comigo, gente? Está muito ruim. Fala aí, eu peço o pastor Rodrigo para terminar. Então está todo mundo quietinho, ninguém dá um glória, está tão ruim. Eu trouxe só pastor top, né? Agora sou eu, aí está essa dificuldade. Mas vou acabar, gente. Diga glória a Deus aí, ele vai acabar. Então, a paz de Deus, não é a paz do mundo, não é a paz do carro. Quantos aqui? Eu, enquanto professor, teve uma época que eu dava aula no colégio militar, eu dava aula numa faculdade boa, eu dava aula nos 5 lugares assim top que eu escolhi. Começo de carreira não, eu peguei o que vinha. Depois eu falei, opa, fui selecionando. Eu dei aula numa escola cívico-militar que pagava 7 vezes mais, a melhor escola que eu dava aula aqui na Barra. Que bênção! E aí, o Lucas era pequeno, eu falei, vamos comprar um CrossFox Zero. Primeiro carro. Foi aquela emoção. Olha o pé, está sujo. Olha aí, todo limpando. Vai dar carona para a irmã. Ô, irmã, tira o sapato. Preocupado com tudo. Depois de 5 anos, filho. Depois de 5 anos, já estava doido para me livrar daquele carro. Feche teus olhos. Quantas coisas você lutou para ter que hoje não tem importância? Aquela televisão de 32 que você comprou, que era um caixão assim, enorme. Você pagou num carnê no Paz Mendonça em 100 vezes. Aquela primeira geladeira sem gelo, porque você e eu fomos criados descongelando geladeira na faca, né, irmão? Pum, pum, pum. Quanta coisa. E o Senhor, gente? Eu não sei quanto tempo Ele te encontrou e você encontrou Ele. Mas Ele continua sendo para você o mesmo porto seguro de sempre. Posso ouvir um glória a Deus? Então é sobre isso que Paulo está dizendo. A paz de Deus é fruto da presença de Deus nos nossos corações, na nossa vida. Então sacode 10 e diga assim, hoje você veio renovar essa necessidade, essa fome da presença de Deus. Quantos lembram o primeiro dia que aceitaram a Jesus? Eu fui criado dentro da igreja, né? Mas quando eu tomei consciência de quem era Jesus, o que Ele fez por mim e quem eu era para Ele, nada. Olha, eu me apaixonei por Ele. Quantos lembram desse dia? Você lembra? Lembra mesmo? Fecha os olhos aí. Eu lembro que quando eu fui lá à frente, né? Levando a minha esposa, estava cantando um hino que eu nunca ouvi, o pessoal me mexe comigo com esse hino até hoje. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Vocês lembram desse hino? Os mais cascudos, né? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Tudo é o contrário de nada, de algo. É tudo. Então, quando na nossa vida nada mais importar do que a falta dele, as coisas vão começar a caminhar. Diga com carinho para quem está ao seu lado. Temos que nos preparar para que nada mais importe do que a ausência de Deus. É isso que Paulo está tentando ensinar. Uma paz que excede a todo entendimento. Por isso que qual é o tema do sermão mesmo? É melhor entender ou confiar. A paz excede a todo entendimento. Essa paz não pode ser explicada pela lógica humana. Nem em meio à luta o crente pode experimentar a calma. Sabe por quê?
Porque é Deus que tem que assumir o controle. Quando a pastora foi diagnosticada com o segundo câncer, a gente estava no carro, vindo do exame, e a minha sogra estava no carro. E eu passei pelo centro da cidade. Quando eu entrei na Presidente Vargas, eu olhei pelo retrovisor. Quantos conhecem essa história? Eu testemunhei na igreja. Eu vi um cavalo branco enorme correndo atrás do carro. Como eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu olhei para o retrovisor e falei, alto, espontaneamente, um cavalo! A minha sogra olhou para trás, não viu cavalo nenhum. A Janaína nem queria ver cavalo, estava na dela quieta. Ela falou assim, deu um tapa nas minhas costas assim, falou, para de brincadeira, rapaz, você está querendo brincar agora, num momento desse e tal. E aí, ao mesmo tempo que ela estava dando esse discurso do cavalo branco que eu vi, alguém veio no meu ouvido e disse, e o dono dele está sentado com vocês dentro do carro. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Ai, minha sogra, machucou? Machucou? Não, desculpa, eu não queria te bater, foi muito forte. E aí eu comecei a falar em línguas, e eu contei ali dentro do carro. A minha esposa também começou a renovar o corpo dela, falando em línguas. E eu só sei o seguinte, o laudo era mas ela está viva até hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus não nos ausentou do INCA, da cirurgia, de passar por médico, mas Ele estava conosco lá. E posso contar uma coisa, que eu preciso tirar o microfone agora? Quantas pessoas já não foram salvas na última gota por ler pela última vez a palavra de Deus? Eu não sei, mas eu sei o seguinte, seja na cadeia Paulo e Silas, seja a minha esposa no INCA, seja onde for que você foi enviado, não desanime, você é alguém especial para Ele. Tem algo, mas não tem nada a ver com Deus, fui eu que me coloquei lá, não importa, Ele vai te tirar, só olhe para Ele e faça o que o Paulo ensinou. Aonde que você pode me afirmar isso, pastor? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. A palavra guardar aqui no original grego, agora eu vou aqui para o grego, é Poresei, é uma linguagem militar, é como um sentinela que protege algo valioso. Aqui significa que Deus protege as nossas emoções, né? Coração e mente, pensamentos, impedindo que o medo e a ansiedade nos domine. Fecha teus olhos, levanta a mão agora e diga assim, em nome de Jesus, Pai, coloca sentinelas em volta do meu coração e da minha mente. Coloca, Pai, como diz o Salmo 91, que tu enviaria anjos ao nosso respeito, para nos guardar. Envia, Pai, teus generais para minha casa, para a casa dos meus filhos, para a casa dos meus netos, para a casa de onde for, para minha casa. Coloca os teus generais em prontidão, porque nós entendemos que maior é o que está conosco do que aquele que veio através do mundo. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um glória a Deus? É ter essa certeza em Cristo Jesus. Essa proteção acontece porque estamos unidos a Cristo. Ele é o fundamento. A gente não é nada. Ele vai ficar, nós seremos esquecidos. Já fiz essa tese aqui com vocês. Aonde? Pode me perguntar, Yasmin. Em qual artigo científico que tem isso? Vou fazê-lo agora, Yasmin. Por experimentação. Vamos lá? Quantos lembram o nome dos seus pais? Levanta a mão e deixa a mão lá no alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Quantos lembram o nome dos seus 4 avós? Deixa a mão no alto. Quem não lembra, abaixo. Quem lembra lembra o nome dos seus 8 bisavós? Deixa a mão lá em cima. 8 bisavós. Natália sabe dos 8, deixa a mão. Só a Natália. Deixa a mão, Natália, que agora eu te pego. Quem sabe o nome dos seus 16 triavós? Então vamos lá, diga comigo. Pai e mãe. Primeira geração. Avô e avó? Vai, me ajuda. Bisavô e bisavó? Só a Natália chegou. Antes da 4ª geração, eu e você também seremos esquecidos. Agora, por que, Júnior, que Abraão não foi esquecido?
Já tem muitos anos, tem não, pastor Rodrigo? Davi, morreu há quantos anos? Porque ninguém esquece de Davi. Porque ousaram, como Ruth, a marcar sua história, não pelas suas decisões, Nana, não pelos seus feitos, não pelo eu nasci assim, vou morrer assim, não pelo eu aprendi, eu vou fazer, eu quero, eu sou inteligente, eu tenho curso, não. Porque essas pessoas deixaram o Senhor e a paz que excede todo entendimento os guiarem a locais em que os homens mais sábios dessa terra nunca vão pisar. A presença de Deus. Levanta a mão para o céu e diga: eu quero isso hoje. Andar na presença. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com situações que não fazem sentido. Entre um filho e o outro, entre o Lucas e o Tiago, nós perdemos o Mateus. Por que eu perdi um filho? Qual o sentido que há nisso? Há tanta pessoa matando, roubando, fazendo lei errada, estuprando. Tanta gente vivendo errado. Por quê? Não tem sentido. E é nessas horas que a gente precisa fazer uma escolha. A gente vai exigir de Deus uma explicação ou vamos confiar na sua presença? Eu orei por 3 mulheres, as 3 com o mesmo problema. Uma, inclusive, está sentada aqui dentro. 2 foram curadas. A minha mãe morreu. Faz sentido isso? Não tem sentido. Mas eu confio na tua presença, Senhor. Governo de Deus, autoridade e soberania. Eu estou lendo um livro de um autor chamado Bill Johnson, que ele diz assim: para experimentar a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Nós não fomos chamados a entender, pastor Rodrigo. A gente foi chamado para viver, como diz a canção, a romper pela fé. O reino de Deus não é tomado pelos inteligentes que entendem. O reino de Deus é tomado pelos esforçados, os violentos. Não sei qual é a tua tradução aí. E esses vão tomar o reino. Então sacode 10 aí e diga: veio para te desanimar, veio para te parar, veio para te entristecer, veio para dizer que você não presta. Mas diz o Senhor, diz o Senhor, não eu, tá? Ele. Eu é que sei o pensamento que tenho. Pensamentos de paz. Então pega o irmãozinho e faz um carinho. Marido e mulher, não vai fazer carinho na esposa dos outros, não. E diz assim: paz, calma, calma. Essa paz, então, não é fruto de lógica. É fruto de confiança. Do latim, falei domingo, confiança. Confidere, do italiano, confidere. Ser fiador. Fidere, fé, fiador. Com fé. Estar junto, dar fé. Nós temos um fiador. Não importa o que vai acontecer. Eu estou aqui, vou olhar para Silvana e vou dizer: Silvana, olha para mim. A palavra de Deus é palavra de Deus tanto na Bíblia como na sua boca. Então olha para mim, você e sua casa, independente de hoje, todos vão servir ao Senhor. Júnior, você e sua esposa, toda a família Lemos, não importa onde está, quem está, onde o Carlos está, todos vão servir ao Senhor. É rema, é palavra, a gente tem que decretar, porque esse miserável quer que a gente morda a língua todo dia. Sabe por quê? Porque a gente para de adorar o nosso Deus, ao invés de cantar louvor, ao invés de glorificar, ao invés de trazer a memória que dá esperança, dona Marisa, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal do governante, a gente começa a falar mal do imposto, e daqui a pouco a gente virou um murmurador. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei o seguinte: a última palavra vai ser de quem, pastor Rodrigo? Do meu Deus. Não que a gente sejam os idiotas na vida, que não sejamos críticos, que não tenhamos opinião, só que a gente perde todo o entender para quem? Para o nosso Senhor. É Ele quem vai dizer o final. É Ele quem vai dizer. Ele vira tudo, Ele refaz tudo. Ele diz morte ao quem se acha forte. Ele diz vida ao que morreu e está morto há 4 dias. Ele faz todas as coisas. Ele abre mar, Ele faz chover, Ele faz reviver, Ele cria, Ele abate. Ele é o teu Deus.
Agora, quem você, quem eu, quem nós somos nele? Como é que a gente está se posicionando nele, Yasmin? Como pessoas que esmolam a presença dele? Ele é pai. Ele é pai. Quer ver uma coisa? Júnior, você me conhece há um bom tempo já, né? Através do Aguinaldo. A gente tem maior carinho, né? Dona Rose também. Mas essa noite eu posso chegar, abrir lá o seu quarto, pular lá dentro entre o senhor e a Dona Rose. Oi, olha quem veio, cheguei. Posso fazer isso? Pode falar alto, por favor. Agora, seu filho pode chegar? Sua neta pode chegar? A qualquer hora? Filho tem direito à intimidade. Para de tratar Deus como um estranho. Filho tem direito a qualquer hora, em qualquer situação. Eu lembro quando eu amassei a Brasília amarela, não é piada da minha música, não. Meu pai tinha uma Brasília amarela mesmo. Ele chegou do Paraguai, que ele, além de dar aula, ia buscar algumas coisas para vender do Paraguai, diga misericórdia. E eu pulei no colo dele e falei, pai, pode bater, eu amassei o seu carro. Ele falou, filho, tem coisa mais importante do que você para mim, do que carro. Eu não dirigia, não tinha carteira, eu cismei de lavar o carro para o meu pai chegar e ver o carro limpo, mas na verdade eu queria mesmo era dirigir da garagem, porque tinha uma menina na frente, se mudou, era muito bonitinha, ela ia ver eu dirigindo. Diga, vaidade, vaidade. Amassei a lateral toda no portão, Elmir. E ainda ganhei uma calça da Fiorucci, gente, direto do Paraguai, pensei que ele nem ia me dar. Isso é pai. Isso é pai. E Jesus diz algo tremendo para os fariseus. Se vocês que são pais, que são mães ruins, sabem dar bons presentes para os seus filhos, você imagina o pai. Então, vamos ajustar a sintonia, ou vamos parar de dar ouvido e importância, né, pastor Rodrigo? Tudo que está em volta tirando nossa atenção. A gente precisa voltar para o colo do pai. Você sabia, Mauro, que até os 12 anos, teu filho e tua filha, há variações, né? Tem crianças que são 11, tem crianças que são 14, vai variar de criança para criança, mas geralmente, para você, Caio, até os 12 anos você será o super-herói dele. Você também, Natália. Depois da maturidade dele, ele vai escolher alguns super-heróis. Um professor muito inteligente, a sua primeira namorada. E aí, filho, se prepare. Natália, olha para a cara do Caio. Diga para ele assim, me trate muito bem. Diga, mas me trate bem mesmo. Porque no final, só vai sobrar nós dois. Eu estou experimentando isso. Olha nos olhos dele de novo, Caio. E diga assim, saiba de uma coisa. Quando o Benjamin sair, e as 5 irmãs dele saírem. Ah, não vai vir, não? 5 gêmeas, logo, acaba logo. Não? Tá bom. Então, olha nos olhos assim. Quando o Benjamin sair de casa, ele ainda vai querer festa. Quem já é avô aí, já é pai, que o filho saiu de casa, se concorda, o casalzinho novo, diga amém aí, por favor. Amém. Filho sai de casa e ainda quer festa. Jesus mente, gente? Hein? Jesus mentiu? Jesus poderia mentir, Vera? Jesus poderia mentir? Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? É uma história para retratar uma realidade através de um conto. Nessa parábola, Jesus conta a parábola que os padres deram o nome de filho pródigo, que não tinha nem título essa parábola. O livro era direto, né, pastor? Não tinha capítulo, não tinha versículo. Para mim, o texto tinha que chamar o super pai. Ele não tinha um filho pródigo, ele tinha 2, porque o que ficou, quando o irmão voltou todo largado, cheio de pereba, ele disse assim, esse teu filho não era mais irmão dele não, Elmi, era filho do pai dele. E sabe qual é? A coisa mais importante? Esse pai não desistiu de ninguém. Nem do que ficou, nem do que foi. E ele fez a seguinte coisa. Eu sei que foi, mas vai voltar. E quando voltar, já está tudo pronto. Anel, sandália, roupa e pode engordar o boi, hein? Porque vai ser churrasco para casa e vida toda. Quem recebe, levanta a mão e diga glória a Deus. Não desista, não pare. Se mova em fé. Pare de mover por opiniões. Se mova em fé.
paz não é fruto de lógica nem de confiança. Essa paz, Mauro, ela não nasce de respostas, mas do relacionamento com o Espírito Santo. Levanta a mão e recebe. Hoje Deus está nos chamando para um nível mais profundo, não apenas de conhecê-lo, mas de desejá-lo. Ah, eu conheço Deus. Ah, eu conheço Deus. Tem gente que está igual essa fase aí. Já passou um tempo na igreja e aí não vê mais o Pai como super-herói, super. Quem está entendendo? Quem não está entendendo, diga misericórdia. Porque quando a gente se converteu, não importa, lavar banheiro eu, olhar o carro eu, limpar o templo eu, pregar eu. Quem foi assim quando se converteu? Não tinha hora, não tinha culto, a gente queria estar com ele. Isso é o sinal dos apaixonados. Quer ver uma coisa? Como é o seu nome, filho? Vocês são casados? Não? Não? O senhor e a senhora são casados? O senhor lembra quando olhou para ela a primeira vez? Lembra? O senhor, naquela época, antes de conhecê-la, tinha uma vida social assim, futebol, tinha? Depois que o senhor conheceu ela, o senhor abria a mão dela por qualquer outra coisa? Não. É assim. Quando a gente ama Deus, paixão, não do sentido estrito senso da palavra, paciente, passional, não. Paixão no sentido de Jesus, que amou tanto a igreja que se deu por ela. É esse tipo de amor que está desde o começo aqui, no meu coração. Mas eu não vou chorar porque disse meu pai que o homem não chora. Brincadeira. Eu preciso terminar o sermão. É isso. Sabe? Nada pode roubar. Eu não troco nada pela presença do meu Deus. Nada é mais importante que a presença do meu Deus. Nem o culto. Nada é mais importante. Porque eu posso entrar no culto e sair 100 vezes. Uma vez eu estava orando numa igreja que eu cheguei para ser recebido. Pastor Rodrigo sabe, Vera sabe, pastor Ulisses lá atrás sabe. Quem mais sabe? Dona Edinalda sabe. Marta sabe. Quem mais sabe? Lene sabe. Eu fui nomeado de uma igreja que tinha 70 células, 4 cultos. Uma igreja num bairro, não posso dizer, em Jacarepaguá, que a minha recepção tinha 9 pessoas. Diga misericórdia. E eu estava tão empolgado, tão cheio de coisa que eu estava vivendo. Eu cheguei em casa e comecei a chorar. Olha, pela primeira vez, essas pessoas vão saber disso. Eu falei, Senhor, por quê? Já tem 5 cultos que eu vou, não tem ninguém nessa igreja. O povo só senta do lado esquerdo, porque do lado direito o muro está caindo em cima da igreja. E a igreja era de madeira. Que eu vim fazer aqui? Aí Deus falou comigo assim, através do Espírito Santo. Você está chorando e está triste pela falta das pessoas? Mas eu nunca te vi lá naquele altar chorando e dizendo, está faltando a tua presença. A igreja tinha 3 grupos. 3 pastores passaram pelaquela igreja, a igreja estava brigando entre si. Um grupo do SD, um grupo do pastor que era o irmão do SD, e um grupo do pastor que era muito amado naquele lugar. E naquele dia em diante eu chegava 10 minutos, 5 minutos mais cedo que todo mundo, e ajoelhava no altar e dizia, Senhor, antes da presença deles, eu preciso da tua presença nesse lugar. E quando nós saímos de lá, nós entregamos uma igreja tenra para aquele pastor que sucedeu. Quando tudo for menos importante do que a presença dele, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, no nosso carro, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso patrão, quando tudo for menos importante que a presença dele, as coisas vão começar a acontecer sem ninguém fazer força. Buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente fica preocupado com as demais coisas e a gente esquece da justiça. A justiça de Deus não é bebida nem comida, é o quê? É a palavra. Essa, a gente tem que viver por ela. Amém ou não amém? Então vamos lá, eu ia pregar isso, já não vou pregar. Eu ia pregar isso, já não vou pregar. Porque eu preguei o que tinha que pregar,
que o Espírito Santo mandou. Mas eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Eu tenho certeza que ele torceu tudo e eu vou guardar para pregar domingo, tá bom? Que está aqui. Porque ele te ama muito. Mas eu não fugi do cerne daquilo que o Espírito Santo me deu. O que é mais importante para nós? Qual é a pergunta do sermão? Está nas redes sociais. Qual é a pergunta, pastor Rodrigo? Hein? É melhor entender ou confiar? Pergunta para quem está ao seu lado. O que é melhor? Entender ou confiar? Já aconteceu, Ana? Já foi, Ana? Mas por quê? O que a gente fez de certo? O que a gente fez de errado? Não adianta. Você tem um fiador. Chama por ele. Longe dos homens. Que as palavras se virão depois da espera. Ele não é isso aqui. Não é ChatGPT. Ele é Deus. Ele não é Instagram. Ele não é WhatsApp. Ele é Deus. Ele responde quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Na hora que Jó estava todo nervosinho, Deus faz 3 perguntas para ele que nem a ciência sabe responder. E até hoje ninguém responde. Esse é o nosso Deus. Quero concluir, gente, lendo com vocês o Salmo 51, 11. E a gente vai orar, tá bom? É uma declaração. A declaração de um rei que se defrontou com seu pecado. A declaração de um rei em que Deus olhou Mauro e falou assim: ele é todo errado, Mauro, mas ele tem algo. O coração dele é igual ao meu, pega fogo. O coração dele é um coração de leão. Quantos tem um coração de leão? Ele levanta a mão e ruja e diga: glória a Deus. No momento em que Davi escreve o Salmo 51, é o momento em que Natã defronta ele e diga: esse homem é você, Davi, que matou Urias, que ficou com a mulher dele, que engravidou a mulher dele. Esse homem, Davi, é você. Depois, dona Marise, que Davi fica de luto, ora, clama pelo menino, mas o menino morre. E quando o filho do pecado morre, Davi se levanta, faz a barba, troca de roupa, toma banho, bota o seu melhor perfume. Sabe para onde ele vai? Para o templo adorar. E aí surge o salmo lindo que é o Salmo 51. Depois você lê todo ele em casa. Mas o versículo 11 diz: não afaste de mim a tua presença. Eu gosto desse verbo aí. Não repulse de mim a tua presença. Não retires de mim teu espírito. Sabe, irmãos, o maior inimigo de Davi nunca foi o urso. O maior inimigo de Davi nunca foi o leão. Qual foi o maior inimigo de Davi, gente? Também não foi Golias. Eu assisti nessa série, Saul toda hora falava do lobo. E o demônio que perturbava Saul, assista essa série, quantos já assistiram? Quantos já assistiram? O demônio que perturbava Saul dizia o quê? Tem um leão dentro do palácio. A gente sabe quem é o leão. Davi estava dentro do palácio porque ele expulsava demônio tocando lira, harpa. Você pode expulsar demônio gritando, batendo o pé. Mas tem uma coisa que o demônio não aguenta dentro da casa, na vida de um cristão. É um verdadeiro louvor. Sabe por quê? Palavra. Eu posso expulsar o demônio hoje, e a Bíblia diz, Lucas diz que ele volta e ainda volta com... Agora, uma verdadeira adoração dentro de um casamento, de uma casa, de uma família. O diabo olha e fala assim: desisto. Resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Por isso que dentro da tua casa é louvor, 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 louvor. Assista sim jornal, assista sim um programa legal, assista sim, selecione o que você vai perder tempo assistir.
Mas encha a sua casa com adoração. Encha seu carro com adoração. Se puder, bote num volume alto. De manhã, então, as pessoas estão saindo buzinando, correndo, jogando um carro em cima do outro. E eu vou com o volume bem alto, adorando, levantando a mão, para as pessoas verem que por onde eu estou passando, eu tomo posse de Josué no capítulo 1. Não te disse eu? Aonde tu colocar a planta do teu pé, bate o pé no chão aí. Te darei eu, diz o Senhor. Chegou no hospital, bateu o pé, é lugar teu. O diabo vai olhar. Gente, eu estava em Roma, andando, meus filhos estavam comigo, andando na rodoviária de Roma. E aí o guia falou, cuidado que aqui tem muito assalto. Cigano andando. E a gente viu eles lá de baixo, um senhor que estava com a gente, seu Teixeira, foi assaltado. E quando eles chegaram perto de mim, olharam para mim de cara feia e um rosnou. Nós demos a volta em Roma, então eu encontrei esse cigano de novo numa praça, mesmo cigano, eu sei por causa da qualidade da roupa. E em português ele olhou para mim e falou assim: sabe quem falou comigo? Sabe quem falou comigo? Não foi ele. Não foi ele. Ele é um abusado. Jesus saiu 40 dias de jejum, 40 dias. Quem estava esperando ele lá? Quem estava esperando Jesus? 40 dias de jejum no deserto. Júlio, ele estava lá para provocar Jesus, faz 3 perguntas e Jesus responde tudo com a palavra. Os anjos do Senhor vão até a presença dele. No meio deles vai quem? Não diz o nome dele não. Ele não tem espaço para nada aqui não. E diz que ele foi lá para acusar Jó. Foi no meio. Tá vendo Jó lá? Ele é bonzinho assim, é tudo que tu dá tudo para ele, é teu filho mimado. Tira tudo dele, só não toca na vida dele. Jó perdeu os filhos, gente. Jó perdeu as riquezas, gente. Jó perdeu a casa. Qual foi a primeira coisa que o diabo roubou de Jó? Quem sabe? Hein? Fala alto, filha. Não acertou. Os bois. Por que os bois? Agora vai fechar com o que eu comecei a falar, Elmi. Porque os bois eram o sacrifício, diga, adoração. O diabo começa a mexer no teu lugar de adoração, porque ele quer te paralisar, ele quer te frustrar. Ele roubando a tua adoração, ele tira tudo de você. Por isso que a gente fica aqui no louvor, que adoração não é só louvor não, é uma vida na presença de Deus, mas louvor também é adoração. Se posicione, lá no Maracanã os filhos das trevas pulam lá, gritam, joga cerveja pro alto, no rock and roll, na igreja, nós temos que ser também a expressão do louvor, porque a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Seja um adorador com toda a sua força. Mas o maior inimigo de Davi, eu não esqueci não. Diga, não era o urso. Diga, não era o leão. Não era Golias. Sabe quem era? Era o lobo. Que lobo é esse? Abra para mim, projeta aqui para mim, por favor. Gênesis 49, 27. Rapidinho. Fazendo favor, filho. Lê. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã devora a sua presa e à tarde reparte os despojos. Quem falou isso? O pai de Benjamim. Quem era o pai de Benjamim? Era o pai de José. Hein? Jacó. Quando Benjamim nasceu, o pai olhou para ele e disse assim, vai ser como um lobo. Sabe por quê? O lobo não come sozinho. Ele mata e leva para a matilha comer. Sabe qual era a função de Benjamim nas 12 tribos? O que os benjamitas faziam? Caçavam para alimentar os mais velhos. Porque os Benjamim eram mais novos. Saul cuidava de gado quando foi chamado para ser rei. Saul era de que tribo? Benjamita. Qual o símbolo dos benjamitas? Todas as 12 tribos têm um símbolo na bandeira. O símbolo dos benjamitas é um lobo. Sabe quantas vezes, filho, Saul tentou matar Davi? Alguém sabe? 21 vezes. E nada aconteceu. Sabe por quê?
Davi era da tribo de Judá. Da onde ele veio? Belém, da casa do pão. Qual é o símbolo da tribo de Judá? O leão. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem já entendeu? Levanta a mão bem alto e digo: aquele que me guarda é maior do que tudo que me ataca. Pode levantar lobos contra a tua vida, a tua fé, a tua casa, a tua vida, mas o leão da tribo de Judá, ele ruge hoje nesse lugar, te leva para a tua casa, seja o que for, vai voltar e vai voltar melhor, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. É essa palavra que eu quero terminar nessa noite para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. E se você recebeu, faça algum barulho. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Leão da tribo de Judá, ruja. Não tem nada a ver com quem nos ataca, mas a consciência que a gente tem de quem nos defende. Pode vir o que for, o leão da tribo de Judá está conosco. Um dos nomes dele é Ema. Qual é o nome dele? Um dos nomes? Que significa? Olha para quem está ao seu lado, abraça e diga: parabéns. Você tem um Deus que anda contigo 24 horas por dia.